Bem, conforme eu falei, estamos no primeiro bloco e aqui conosco o Dr. Everaldo Vieira Filho. Ele, inclusive, é o nosso consultor na área de reprodução humana. Dr. Everaldo Vieira, seja bem-vindo ao Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Quero agradecer o convite a Dr. Júnior, no programa Estação Saúde, da TV Master, mais uma informação sobre reprodução humana que eu venho abordar. Ok. E para nós que fazemos o Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Inclusive, o Dr. Everaldo Vieira Filho é o nosso consultor na área de reprodução humana, já esteve aqui com várias entrevistas, você também pode acessar o nosso site e rever as entrevistas anteriores. Só que no caso, nós focamos muito a questão da mulher, do sexo feminino. Hoje vamos abordar um pouco dessa questão da infertilidade, mais no lado masculino, ou seja, o homem. Agora, antes de falarmos um pouco dessa questão da infertilidade masculina, né, assim, voltado mais para a questão do homem, hoje em dia, por exemplo, é muito comum, por exemplo, nas primeiras consultas, quando é detectada aquela questão da infertilidade na mulher, e tem que fazer várias avaliações com exames, tanto voltado para a mulher quanto para o homem. Essa participação do homem na consulta, hoje já se tornou mais assim, rotina já? Sim, Júnior, quando temos um casal resumir antes, um casal com mais de um ano de atividade sexual, um ano e meio, que ele não vem engravidar, então o casal em si procura logo uma clínica de infertilidade, clínica de reprodução assistida, e a gente tem notado, de um tempo para cá, com a maior frequência, a consulta em si do casal, não só a consulta da mulher, porque antigamente você tinha ênfase dizendo que o casal não engravidava e você botava a maior parte do tempo da culpa no lado feminino. Mas hoje em dia a gente tem observado que os homens estão mais conscientes e com a maior frequência na ida ao consultório. Eu me lembro quando eu era criança e ouvia falar nessa história da infertilidade, quase não se falava muito do homem e sempre da mulher. Por isso que eu fiz essa pergunta, se essa história já mudou. Aliás, a evolução é tão grande que foi necessário também essa conscientização, mas levou um certo tempo para isso acontecer. Agora, quando a gente parte para a questão de índice, né? O índice, por exemplo, o número de homens com infertilidade e mulher com infertilidade, essa questão é proporcional hoje? Qual é o percentual entre o homem e a mulher? Hoje está praticamente proporcional. Diga você que está praticamente 50%. Entende? Tanto o lado da infertilidade masculina como o lado da fertilidade feminina. E o que a gente tem observado é que esse índice da fertilidade masculina cresceu bastante. E a gente tem observado, quando a gente faz relativamente alguns exames, a gente observa uma grande deficiência nesses espermatozoides. Então, praticamente, de um tempo para cá, está meio a meio as causas de infertilidade, tanto masculina quanto feminina. Doutor Everaldo, essa questão do homem, por exemplo, na questão do homem, o que é investigado nesse caso, né? Porque, segundo o colega falou, se de 1 ano a 1 ano e meio o casal percebe que não engravida, normalmente ele vai procurar um especialista em reprodução humana. E hoje já é bem comum o homem acompanhar a mulher. Logicamente, se faz o tratamento dela nos exames que tem que ser feito. Agora, no homem, o que é investigado no homem e que tipo de exame é feito? No homem, inicialmente, a gente faz um exame que prático, que seria o espermograma. Né? Além desse espermograma, se a gente quiser uma análise mais detalhada desses espermatozoides, então a gente analisa um exame chamado de capacitação espermática. O que é essa capacitação espermática? É um exame que eu vou pegar. Existem 2 técnicas. Então, a gente pega esses espermatozoides, faz um processo de uma centrifugação desses espermatozoides através de gradiente de concentração. A primeira técnica é o swim-up, e aqueles espermatozoides eles vão para o fundo do tubo, e os espermatozoides bons, que são os espermatozoides sadios, vivos, com boa motilidade, eles migram para a superfície. E, a partir daí, a gente faz uma técnica para utilizar tanto o processo de inseminação ou o processo de fertilização. Então, e a outra técnica que a gente utiliza é uma técnica chamada do isolate contínuo de gradiente de concentração também, que é utilizada tanto para a inseminação quanto a fertilização. Mas, inicialmente, o
o homem ele tem que partir basicamente com um espermograma, né? E a partir desse espermograma a gente faz a capacitação, que é um avanço desse para determinar melhor a morfologia e motilidade dos espermatozoides. Na realidade, são muitos termos técnicos e difíceis, mas o exame inicial, no caso, é o espermograma. O espermograma. Porque o espermograma em si seria você pegar o sêmen do homem, liquefazer e você fazer o exame no laboratório, numa câmara. A diferença é, se o exame para a capacitação é que o sêmen vai ser centrifugado e adicionado no meio de cultura. Ok? Então, essa é uma diferença básica para definir o que é um espermograma e o que é essa outra técnica de capacitação. Eu pego e analiso, liquefaço 40 minutos e vou olhar no microscópio, vou observar no microscópio. E o outro entra para o processo de laboratório. Aliás, espermograma tem tudo a ver com espermatozoide. Inclusive, meu diretor, tem um vídeo, enquanto eu converso aqui sobre a questão do espermatozoide, você passa o vídeo que nós selecionamos na internet, mostrando apenas um espermatozoide caminhando. Enquanto ele mostra esse vídeo, inclusive, só quem vai ter acesso à imagem é o público. No caso do espermatozoide, né, ele está passando o vídeo nesse momento, o espermatozoide, que é exatamente esse vídeo que nós estamos vendo, o espermatozoide normalmente sai quantos espermatozoides, em média, numa ejaculação? Numa ejaculação sai milhões de espermatozoides. Então, o espermatozoide ele é eliminado primeiramente no fundo de saco vaginal, passa 40 minutos sendo preparado, selecionado, e é justamente esses 40 minutos que a gente manda que a paciente, no ato de uma relação sexual, que a paciente passe 40 minutos deitada e não vá ao banheiro, porque muitas vezes no ato sexual a paciente faz um coito e muitas vezes ela vai logo no banheiro fazer uma ducha. E dentro desse período aí, todos os espermatozoides morrem. Então, quando o espermatozoide percorre está no fundo de saco vaginal, ele passa 40 minutos para selecionar os melhores espermatozoides para eles poderem migrar para dentro do colo do útero para ter o poder da fecundação. Aí muitas pacientes me perguntam, já teve paciente lá no consultório, na clínica, que não engravidava porque ela fazia a relação sexual e não dava 5 minutos e ela ia ao banheiro. Ou seja, o espermatozoide ele sobrevive numa temperatura de 37 graus. Na hora que ela conferia e fazia a ducha vaginal, uma temperatura água gelada, tá entendendo? Morria todos os espermatozoides. Por apenas uma orientação que eu dei, 2 meses ela estava grávida. Planos de saúde em relação aos exames, dá toda essa cobertura? Não, alguns exames, umas dosagens hormonais, exames de sangue, exames a histosalpingrado de raio-x, aí ele cobre. Mas a outra grande parte, aí tem que fazer um tratamento particular. Ok, esteve aqui comigo nesse primeiro bloco, Dr. Everaldo Vieira Filho, na parte de reprodução humana. Ele faz parte da clínica Dr. Everaldo Vieira, que inclusive é o nome do pai dele. O telefone da clínica é 3224-0706. O colega tem 1 minuto para as considerações finais, para a gente encerrar o bloco. Eu acho que isso aí é um tema de importância, entanto que a gente falava nas outras entrevistas só o lado feminino e agora deu ênfase um pouco ao lado masculino também. E conscientizar o homem que a mulher não engravida só, e sim tem que ter a participação dele no tratamento. Então, cada vez mais eu digo na clínica, né, que o homem tem que ter uma conscientização que o filho é dos dois, não só da mulher. Exato, e também fica aí o aviso, né? Muitos relacionamentos, às vezes por uma questão de infertilidade, é terminado. E hoje em dia a tecnologia, né, a especialidade de reprodução humana reverte todas essas questões da infertilidade. E parabéns aos homens hoje que estão acompanhando as suas mulheres também nesses primeiros exames. Não mude de canal, porque daqui a pouquinho, agradecer ao Dr. Everaldo pela participação. Obrigado. Vai continuar como nosso consultor. Se você tiver alguma pergunta na questão de reprodução humana, você pode enviar para o nosso grupo, Estação Saúde, @hotmail, grupo Estação Saúde, @hotmail.com. Inclusive já está na tela. Não mude de canal. No segundo bloco, nosso tema será perda auditiva com ela, Carla Cristina. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está assistindo Estação Saúde.
Obrigado.